Fala pessoal, o programa DR está de volta e o tema de hoje é preocupar com o que é importante para o outro. Fique ligado que o programa começa agora. Pessoal, a gente está de volta com mais um DR, é um prazer imenso estar aqui com vocês de novo. E hoje a gente vai falar sobre isso, né? Sobre como é que a gente pode exercer a preocupação com o que é importante para o outro. Foi difícil aí de você falar, mas... 55. E 8, 58. Isso. Quase que não sai. Entender. Mas olha o que a palavra de Deus fala para a gente, lá em Filipenses 2, do verso 3 e 4, fala assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. E continua falando assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Nossa, olha e só. como a gente faz isso totalmente ao contrário, né? A gente quer sempre pensar nos nossos interesses, naquilo que é importante pra gente, e a gente nunca preocupa com o que é importante pro outro. Mas a gente é vítima de um sistema que trabalhou para que cada um de nós se tornasse desse jeito. Presta atenção, Deus quando criou o homem, ele falou assim, não era bom que o homem estivesse só. Então Deus fez para o homem alguém que o auxiliasse, colocou a mulher do lado do homem. Então isso aí já prova que a gente não foi feito para andar sozinho. Né? Então toda vez que a gente tem atitudes egoístas, né, por vaidade, por qualquer outra coisa, a gente esquece do outro. E qualquer tipo de relacionamento, principalmente conjugal, a gente tem que preocupar com as coisas que são importantes para o outro. Né? Então eu queria deixar para vocês aí, presta atenção como tem sido o seu dia a dia. A gente foi impulsionado, eu falei aqui antes, por um processo histórico que levou a gente para se tornar egoísta por causa dessa caixinha aqui, ó. Uma caixinha onde a nossa vida se resume a ela. Isso aqui tem distanciado cada vez mais as pessoas dos outros. Tem até um DR que a gente fala sobre esse assunto, sobre egoísmo, né? Os relacionamentos nesse tempo do egoísmo. Mas nesse DR, a gente quer realmente incentivar você a começar a olhar para o outro no que é importante para o outro. Então, a gente pode falar exemplos, então, né? Esse DR não é para você olhar para você, é para você olhar para o outro, para a pessoa que está aí do seu lado, seja seu namorado, namorada, né? Noivo, noiva, marido, esposa. É para você olhar para essa pessoa aí e entender o que é importante para ela. Exatamente. Vamos começar então falando para você que namora, né? Os namorados aí. O que a gente, quando encontra uma pessoa, a gente está preocupado com a formosura dela, né? A lindeza, né? Mas a gente esquece que essa pessoa vem junto com a família. Então você não pode ignorar que o que é importante para o outro é a família dele também. Não é só você não. Porque nessa momento da paixão aí, você está todo empolgado, você acha que o outro vai viver só com você pro resto da vida, mas ele vai ter que compartilhar a vida dele com a família. E né? geralmente, você está disposto a fazer isso? E geralmente o outro está preocupado só com a família, né? A sua família. Então, aí fica cada um preocupado com a sua família e nenhum preocupa com a família do outro. Isso é muito importante no relacionamento. Tem que fazer os acordos. Você se envolver, você se preocupar com a família do outro também, né? Ainda mais no namoro. Gasta tempo conhecendo a família do outro, porque ela vai também se tornar importante para você. Isso. Outra coisa que é muito importante, né, no relacionamento, se interessar pelo trabalho do outro. Olha. Quando a gente se encontra, a gente é casado, no final do dia, tá certo, que eu sei, gente, eu também trabalho, eu sei como que a gente tá estressado no final do dia, mas é muito importante a gente olhar para o outro e falar assim, e aí? Como foi no trabalho? Né? Ressaltar coisas que a pessoa já te contou, por exemplo, o seu Eduardo já me contou. Mas não é da boca para fora não, viu, gente? É de gastar tempo olhando e ouvindo e escutando. Por exemplo, o Eduardo já me contou há algum tempo de um problema que ele tá vivendo no trabalho, e aí eu voltar, e aquela coisa que você me contou, conseguiu resolver, né? Se interessar o mínimo possível por conhecer a atividade do outro, para vocês terem o que conversar. Eu posso dar um exemplo de quando a gente namorava. Eu cheguei para Vanessa, ela fazia fonoaudiologia. Eu sou fonoaudióloga de formação. E eu fui lá, comecei a ler algumas coisas sobre fonoaudiologia para mim poder ter o que conversar, porque aquilo lá
era importante para ela, porque ela estava estudando, era o momento dela. Então, eu não queria que ela ficasse conversando comigo só de carro, de futebol, não. Eu entrei no universo dela, né? Isso é uma forma da gente mostrar que a gente preocupa com o outro. O Eduardo começou, então, a pesquisar o que o fonoaudiólogo fazia, o que ele podia tratar, quais áreas de atuação. E aí ele começou, então, a conversar comigo e eu, desde a faculdade, ele falava, Vanessa, você se interessa por essa área da fonoaudiologia? Eu achava tão legal aquilo, porque a gente estava namorando ainda e ele tinha essa preocupação de entender o universo que eu estava entrando, da minha profissão. Exatamente. Outra coisa que a gente mostra que a gente está preocupado com o outro. Gosto de filme, por exemplo. O gosto dela é totalmente diferente do meu. Isso lá em casa é uma tristeza. E a gente tem uma televisão só em casa, então a gente tem que sentar para ver a mesma coisa. E se deixar, é muito mais confortável assistir só os filmes que eu quero, o Eduardo assistir só os que ele quer, né? Isso. Então, assim, eu não tô com sono, não, eu não tô com sono agora, eu quero dormir, pode assistir o filme que você quiser. Isso. Ou, não, Nessa, o Du fala, eu vou trabalhar aqui, vou ler um livro, pode assistir o filme que você quiser agora. É muito mais fácil você... Mas aí a gente não vai assistir nada junto. Isso. Né? Isso não é legal. Então a gente criou o hábito, né, de fazer um acordo de cada dia, a gente vê que o outro gosta. Então aí no nosso dia de folga, semana passada a gente viu um que você gostava, agora a gente vai ver um que eu gosto. Eu sou obrigado a assistir umas séries lá que eu falo com ela, Vanessa, você vai me desculpar, mas que emoção que tem nisso, Ele falou assim, semana passada a gente estava assistindo uma série, ele falou assim, não, me fala de verdade, agora de verdade mesmo, você realmente gosta disso? As pessoas não mudam nem o tom de voz. Que paradeza é essa série? Mas a gente, para ela é importante, não estou ali do lado, na fidelidade, na amizade, ali, na parceria, né? E até se interessa. Não, eu quero ver mais, quero ver o que acontece com tal personagem. Isso, e isso aí que você ter falado é importantíssimo, porque quando a gente começa a dar atenção para o outro, o que não era importante para a gente começa a se tornar. Porque a gente começa a entender, a participar daquilo e vira parte da nossa rotina. Por isso que a gente está aqui trazendo para vocês esse DR, para que essas coisas do dia a dia, né, não virem motivos de briga, mas pelo contrário, que você se preocupe com a ferida do outro, com a dor que ele está sentindo, com o problema que ele está vivendo, para que aquilo se torne também um problema seu. Né? A gente passar a se defender, a lutar um pelo outro. Né? O objetivo do relacionamento é tornar tudo comum. Né? Então é o nosso desafio. Isso é muito raro da gente ver nos dias de hoje, né? A gente tem visto uma sociedade cada vez mais egocêntrica, né? Olhando para si só e não se preocupando. E aí entra os filhos, né? A gente está falando aqui dos casais, mas namorados, noivos, aí recém-casados. Depois vem os filhos. Se vocês criarem essa cultura de não se importar com o que é importante para o outro, não se preocupar com o que é importante para o outro vai também... Vai ser transferido para a próxima geração. Vai ser transferido para isso, para os filhos. Aí os filhos vão entrar... Primeiro, eles não vão achar que você se importa com eles, porque você não se importa com as coisas que são importantes para eles. E é por isso que está virando abismos geracionais, porque os pais não gastam mais tempo transferindo experiências para os filhos, contando histórias, como era antigamente, né? Gastando energia. Não, eles estão dando coisas e suprindo a ausência deles com coisas, com bens materiais. Isso está tornando as pessoas cada vez mais egoístas. Né? Então, é uma coisa a se pensar nesse tempo de hoje, né? O que a gente tem trocado com as pessoas? Informações ou objetos ou coisas, né? A gente está tornando as coisas mais importantes do que as pessoas. Então, é um desafio para a gente olhar para esse tempo agora, olhar para o que está acontecendo ao nosso redor e mudar. Eu acho que o que a gente precisa de verdade é tomar a decisão de mudar, né? Tomar a decisão de parar e analisar criticamente o nosso ambiente e a pressão que a gente está sofrendo para se tornar a mesma coisa que eles estão querendo que a gente se torne. E a gente não pode ceder a essa pressão, porque a gente está falando de construção de família, a gente está falando de algo muito mais profundo do que uma pressão social pode exercer na gente. Né? Então, são valores, são princípios que são inegociáveis. E isso está na palavra de Deus. A gente lê o texto para você ver que a gente deve se preocupar mais com o que é importante para o outro do que o que é importante para a gente. Porque a gente deve considerar o outro mais importante que a gente. Gente, já pensou? É um desafio. Tem marido aí que
que acha que é o bambambam, tem mulher que acha que aliás, tem mulheres que acham que são as mulheres. Então, vamos parar, gente, vamos refletir. Isso está contra um princípio que Deus ensinou pra gente. Então, vamos fazer um exercício daqui para frente, né, de olhar para o outro com carinho, com amor, de preocupar, de fazer parte da vida dele, do dia a dia, né? Os pais gastem tempo com seus filhos, marido gasta tempo com a sua esposa, né? Preocupe com o que é importante para ela, da mesma forma que ela tem que preocupar com o que é importante para você. Namorados, né? Gastem mais tempo conhecendo a família do outro, as coisas que o outro gosta de fazer, os hobbies, né? Os livros que ele gosta de ler, leia junto com ele, né? Para vocês terem diálogo, né? Para não ficar fornicando aí, pecando, né? Então, que Deus dê para vocês essa graça, né? Isso mesmo. De entender a importância do que é importante para o outro. Isso mesmo, gente. O DR de hoje vai ficando por aqui, mas a gente espera na próxima semana, sempre com dicas para você desenvolver melhor os seus relacionamentos, viu? Que Deus te abençoe. Tchauzinho. Beijo e até mais. Tchau, tchau.